que inclusive contempla o próprio Levin, por ter sido o player natural de 2020. Tu acha que o Levin vai vir candidato ainda? Cara, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que essa pergunta tem que ser direcionada Pra para ele, claro. porque Mas pelo teu feeling, tá mais pra sim ou pra não? eu acho que hoje 50-50. Eu diria 50-50, não sei, eu acho que tem questões aí pessoais, talvez, que o impeçam, e aí isso tem que ser respeitado também. Se ele for candidato, eu acho um movimento assim completamente um giro 360 literal do que ele fez na outra. Sim. E eu não sei se é uma estratégia até dele nesse sentido. Porque ele foi o cara que largou muito na frente dos outros de vir pra rua, falar da campanha. Eu até já falei isso algumas vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender qual foi o fenômeno popularidade dele na outra eleição. Ele teve uma pandemia, não tinha jogo, não tinha nada, e ele pegou o projeto dele e começou. Não tinha jogo, cara. E até mesmo ele ganhou muita popularidade nas redes sociais, porque até quem produz conteúdo, meio que não tinha o que falar. Pô, não tem futebol, não tem nada. Ah, vai ter uma eleição daqui a pouco. Pô, beleza, o cara tem projetos bons e foi caindo na popularidade da galera. Se de fato ele lançar candidatura esse ano, ele vai fazer assim, completamente o contrário. Ele vai lançar a candidatura assim, na reta muito final, que a gente tá a 2 meses da eleição. E aí eu não sei se ele, de alguma forma, acha que ele, vindo assim, sem alarde nenhum, pode cair meio que, de repente, não sei se ele vai analisar. Se o Vasco caminhar para um rebaixamento, eu venho como salvador da pátria. A gente sabe que o torcedor ele é muito momento, né? O Vasco tem uma retomada incrível, desanda a ganhar jogo agora e começa a sinalizar que pode pegar até uma Sul-Americana, outra coisa. Cara, melhor nem me desgastar, tô fora, porque eu acho que vai acabar dando uma situação pelo momento. Paiê e Perere Pão Duro. Então, tu acha que pode ser algo assim? Ele tá esperando, acho que isso. No chute mesmo, óbvio que já dizia meu pai, minha mãe, né? Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Tu acha que pode ser por aí a estratégia dele? Cara, se for, eu acho um erro. Tu acha? Eu acho um erro. Eu acho que ele já esperou demais até, se ele pretende vir eu também acho. A gente, como você falou, estamos a 2 meses da eleição, com uma lista divulgada já, que ainda não é definitiva, mas deve estar consolidando por essa semana. E, assim, ele precisa se posicionar efetivamente, até porque o campo de oposição, o campo pelo qual ele se encaixaria, que está se movimentando para construir essa unidade. E quando você constrói essa unidade, a política é dinâmica, ela aceita muita coisa, é óbvio, mas você cria, de certo modo, uma dificuldade quando você fica nessa incerteza. Então, assim, volto a dizer, se essa é a estratégia dele, eu acho um erro. Legítimo, respeito. Tá falando do ponto de vista da ideia exatamente, mesmo. Acho um erro. Mas até porque ele é um player natural desse campo. Por tudo que aconteceu em 2020. A gente esteve junto em 2020. A gente era integrante da chapa. Então, é natural que se crie aqui um diálogo nesse campo. E é óbvio, como eu falei, a minha proposta de unidade, ela não é um fim eleitoral. E, vamos dizer, o Levin vem como um candidato, de repente, numa ideia ligada ao pessoal de situação, por exemplo. Ele dá uma cambalhota, uma guinada, 360, e aí, sob esse aspecto, a gente vai estar em campos opostos. Porque a ideia de unidade não perpassa por ganhar a eleição só. Ela perpassa por se a gente não tem pactuação mínima de entendimento de Vasco, de proposta... Tu me deixou curioso agora. Tu me deixou curioso agora. A gente tá caminhando já pra reta final. A reta final mesmo, até por causa da hora. Tu jogou isso meramente, assim? Só exemplo. Porque existe essa possibilidade? Não, eu acredito que não. Acredito que não. Mas é só pra ilustrar que não é uma composição eleitoral, entendeu? Acredito que seria não. Uma cambalhota, assim. Não, cambalhota mesmo. Pois é. Por isso que eu não acredito. Eu acredito que ele, se vier, ou mesmo não vindo, ele vai se posicionar e vai estar alinhado nesse campo de oposição. Meu feeling, pelo que eu conheço dele. A cambalhota em relação aos modelos de candidatura, as estratégias, melhor dizendo, é que em 2020 o Levin ele tinha necessidade de se apresentar ao quadro. Ele era desconhecido, ele era, de fato. Até então, não sei se desconhecido, mas não tinha penetração no campo político do Não, clube. eu digo popularmente... No âmbito interno Vasco, isso. Até então, externo.
Os poucos, talvez, que conheceram, acho pela questão de ter sido advogado do Edmundo. Sim. Mas assim, conhecer, de fato não era. Então, como o Salgado é um cara que já é conhecido lá de trás. A galera mais nova não conhecia muito, não. Mas a galera mais antiga, sim. Que não, de fato isso. é a galera que por isso que eu acho a diferença, entendeu? Justificável. Agora, a cambalhota, desse ponto de vista de filosofia, realmente seria inesperado. Eu só citei aqui mesmo para fazer deixar bem delineado que essa unidade que a gente está defendendo é a unidade de pactuação de Vasco.